caia sobre nós, e o caos criativo nos faça temer sempre. Olá pessoal, tudo bem? Antigamente nós ouvimos assim: coloca uma oferenda na encruzilhada, dá 7 passos para trás e você não deve olhar de forma alguma, né? E então até hoje nós temos esse costume de fazer alguma oferenda para alguma entidade, a gente acendeu vela, acendeu cigarro, charuto, seja o que for, dando 7 passos para trás de costa, viramos e vamos embora sem olhar para trás. Então os números sempre tiveram presente. Ah, coloca 7 cigarros, coloca 7 charutos e tudo mais. Olha, espera 7 dias, depois você despacha. Espera 3 dias, depois você despacha. E por aí vai. Então assim, e um certo dia uma pessoa me perguntou: mestre, para que eu seja um tatá bom, eu preciso estudar quais matérias, quais temas que eu deveria estudar, me dedicar. Um deles, pessoal, é a numerologia moderna que devemos estudar se quisermos sermos tatás. Então hoje eu quero falar do aspecto número 1, lembrando que essa aula que nós vamos dar hoje é uma aula única. Se você desejar a continuação dessa aula de hoje, então você deve me procurar para entrar no grupo da Faculdade Esotérica para estudar conosco e vamos falar então sobre o número 2, 3, 4 e por aí vai. Então assim, entre em contato conosco pelo número que aparece no início desse vídeo aqui, que deve estar de vermelho ou de amarelo, esses números logo após aí minha identificação como Tatá Ório de Lúcifer. Então, o número 1 representa o quê? O número 1, na Quimbanda, tem várias representações, e eu vou começar pelaquela que é, na verdade, que é o início disso. O número 1, ele é, então, o pioneiro, aquele que começa. Então, o número 1 está ligado ao nosso maioral, e junto a ele também, lembramos que estão então Belial, Beelzebub, Leviatã, Lilith, o maioral, pioneirismo, é o início de tudo, aquele que abre caminho para que os outros possam entrar. E é por isso que na nossa quimbanda e outras quimbandas por aí, nós cantamos assim: maioral abra a porteira para o Exu vir trabalhar. Por quê? Porque maioral ele é o início. Então o número 1 é aquele que vai dar continuação aos outros números. Nós vemos aqui um exemplo também em relação ao Exu Orixá, que é o primeiro a ser servido, que é o primeiro a comer. E na nossa quimbanda, os Exus e as Pombogiras, que são os primeiros a comer, são aqueles que ficam na porteira de proteção, né? Aqueles que vigiam a entrada e a saída. Então são os primeiros, né? Então a gente canta assim: maioral, abra a porteira para o Exu vir trabalhar. Então o número 1 é o início, é o pioneiro, é a atividade, a criatividade. E eu acho interessante também que o número 1 tem uma conexão muito forte com o nosso Exu tutelar, ou o nosso Exu de frente. Por quê? Porque o número 1 também ele tem uma ligação com as encruzilhadas. Então, o número 1, para aquelas pessoas que desconhecem que a palavra Deus é um título e não uma definição, né? Ou seja, é um título. Logo após o título Deus, eu tenho que identificar qual Deus que eu estou me referindo. Se eu falar assim, vai com Deus. Vamos traduzir, vai com qualquer Deus que você quiser. Porque é um título. Então, esse título Deus não se refere ao Deus judaico-cristão. Ah, que Deus é único. Essas besteiras que a gente ouve muito, ai, Deus é único. Um dia entrou um rapaz aí no Face para me criticar e falou assim: pensa o que você quiser, mas Deus é único. Poxa, sendo que a própria Bíblia, né, judaica cristã, começa no princípio Deus, céus e a terra, tá.
Aí quando vai falar sobre o homem, façamos o homem a nossa imagem, né? Lá na Torre de Babel, desçamos e confundamos, estava tudo no plural. Então Deus é um título. E eu vejo aí pessoas inteligentíssimas falando assim, ai, que a primeira coisa na minha vida é Deus. Sim, né? Qual Deus? Mas quando as pessoas falam assim, elas já pensam logo no Deus judaico-cristão. É um título, viu, galerinha? Então, assim, o número 1 tem uma conexão com a individualidade. O número 1 tem uma ligação, então, com a encruzilhada, que é o encontro com os seus deuses. E é um encontro também com a sua deidade. É um encontro com você mesmo. Então, assim, e eu preciso entender que quando a Quimbanda foi criada, né, o povo do inferno. O que é o povo do inferno? O povo do inferno é que hoje também tem uma conexão com o povo da Lira. Esses reinos têm uma conjunção muito interessante. O reino da Lira, ele pega muito o dourado, ou o amarelo, pega o laranja, tá bom? E o número 1, que também significa o ponto, o metal, na verdade, do número 1 é o ouro. O que é o ouro? O ouro, pessoal, significa mudança de status, mudança na sociedade, significa então dinheiro, grana, poder, que também tem uma ligação com o número 5 também, com o povo da Lira, que é muito forte isso. Então, assim, só que o ouro também, ele enlouquece. O ouro também, ele vai fazer com que as pessoas sejam hipnotizadas pelo poder. Tem gente que entra numa ilusão muito grande por causa do poder, bebe demais do poder e vão para a loucura. Então o amarelo também é loucura. E o que eu sempre digo é o seguinte, que na encruzilhada, que é o número 1, ou você renasce ou você morre. Porque o ouro também, ele pode transmitir o quê? Aquela energia boa, aquela capacidade de bons negócios, de fechar negócios, de riqueza, versatilidade, influência. O ouro também tem isso. Então, na encruzilhada, ou você sai rico, ou você sai pobre, ou você sai miserável. Lá você se auto-reconstrói, mas também você se autodestrói. Viram aí então que, número 1, a primeira encruzilhada de fogo, ouro, as cores, né, do número 1, que é o amarelo, que é o laranja, que é o dourado, tem tudo a ver com o povo do inferno, tem tudo a ver com o povo da Lira, que tem uma conexão muito grande com o reino dos homens, com essa existência que nós temos aqui. E o Exu tutelar, o Exu de frente, o a pombogira tutelar, eles têm uma conexão muito grande também, independente seja pombogira, se seja Exu. Por que eu estou dizendo isso? Porque o número 1, ele é dinâmico, né? Masculino. Aí você fala assim, ô mestre, então está errado, porque se eu tiver um Exu tudo bem, mas eu tenho uma pombogira. Como que a minha pombogira vai ser uma energia dinâmica? Vai ser uma energia, então, de criatividade, né? Porque aí impera um pouco do machismo, como eu falei em alguns vídeos aí. Mas existem pombogiras que foram grandes mulheres de negócios, que foram pioneiras, que deram início a grandes organizações. Então não importa se você tenha uma pombogira de frente, que vai carregar a energia da liderança, que é o número 1, entendeu? Que na verdade existe algumas pombogiras que vão portar o quê? Um garfo quadrado, dinâmico. E tem pombogiras que vão usar também o garfo dinâmico junto com o garfo receptivo. E vamos falar também, né, essa questão das polaridades, porque todos os seres têm então o Sol, né, que representa o dinâmico, né? E temos a Lua também dentro de nós, que é o poder receptivo. Todos nós temos essas duas energias, o poder dinâmico e receptivo. Igual eu falei em um vídeo por aí, que por mais que seja um Exu,
ele tem também a sua energia tanto feminina quanto masculina. Eu vou melhorar. Tanto energia dinâmica quanto receptiva. Nós temos essas duas energias, a encruzilhada tem essas duas energias. E existem características do número 1 que pende muito, muito mesmo, entendeu? Para o poder receptivo. Vocês estão me entendendo? Então, assim, o número 1 é o início de tudo, é o início da sua caminhada, é aquele espírito de liderança, ou seja, espírito de tomar as rédeas da sua vida, de tomar uma postura, de ter uma audácia, porque o número 1 significa tudo isso, ter uma persistência no caminho. Então, na encruzilhada, que é o número 1, nós encontramos tudo isso para que a gente possa, então, sair daquele mundo de ilusão que nós estamos vivendo e liderar de novo a nossa vida para a positividade, que também representa o número 1. Então, vejamos que todas essas energias, elas têm, então, o seu fator que será negativo, mas também positivo. Tá bom? Então, o que tem a ver Quimbanda e numerologia número 1? Então, hoje eu estou falando aqui da Quimbanda em relação à sua numerologia, do aspecto do número 1. E na aula, na Faculdade Esotérica, vamos falar da Quimbanda, numerologia número 2, que não será dada aqui, repito. Então, assim, essa primeira aula, essa introdução, que na verdade também faz parte do número 1, uma introdução à numerologia que nós colocamos dentro da Quimbanda, para que a gente possa, então, melhorar os nossos jogos, por exemplo, jogo de cartas, jogos de búzios de Exu e outros oráculos que nós usamos aí. Então, o número 1 é muito interessante para você entender como que são as pessoas através da numerologia. Lembrando que só a numerologia, você conhecendo só a numerologia, não torna você uma pessoa capaz ou especialista nos oráculos para jogar cartas e jogos de búzios. Existem outros estudos para que você aplique aí. Então você tem que entender também um pouco de Cabala, você tem que entender de reinos de Exu, né? Então, assim, para você passar a jogar o jogo de Exu, né, o oráculo de Exu, você precisa estudar bastante. Não esquecemos também que devemos estudar astrologia, né? Antigamente, pessoal, era muito fácil, pelo menos até onde eu vi, era muito fácil as pessoas se tornarem zeladoras de terreiros, e elas não tinham todas as informações que nós temos, elas tinham um conhecimento muito superficial, mas eu creio que, por exemplo, não tinha muitos recursos, mas Exu também não abandonava essas pessoas, né? Os nossos ancestrais que não tinham, às vezes, toda essa gama de informação, mas que eram pessoas bem-sucedidas e que tudo dá certo. Só que hoje, pessoal, as coisas vão evoluindo e a Quimbanda, ela vai absorvendo conhecimentos. Então, para você entender de Quimbanda, você precisa estudar sobre outras coisas. Você precisa estudar, por exemplo, sobre religiões. Você precisa estudar, por exemplo, mitologias, crença de outras civilizações, costume de povos. Então, assim, a gente estuda pra caramba, pessoal, para se tornar tatá. Hoje não é tão fácil tornar um tatá. E eu vejo muitos tatás por aí, né? A cada dia brota. Eu não sou contra, né? Igual eu falei, a gente tem que aceitar, na verdade, aí essa turma nova que está chegando. Estou com 45 anos, já estou, né, bem ultrapassado já. E essa galera nova que está chegando aí vai colocar a gente no bolso, né? Ou não, ou não, né? Então, assim, se você quer se tornar um bom tatá, então estuda astrologia, numerologia, estuda essas dicas aí que eu dei para você, mas você precisa também ter um tatá, né? Você precisa seguir um mestre, porque senão não tem como você surgir se você não tiver um iniciador,
tá bom? E não se preocupe com foto, porque surge uma ideia aí, né, que você tem que provar com foto que você foi iniciado. Entendeu? Eu tenho pena do primeiro tatá que existiu, né, que o pessoal vai começar a puxar, falar assim, olha, esse tatá não era tatá não, porque não tirou foto dele, então ele não é tatá não. Tira foto se você quiser, tira foto se você quiser. E outra, se você, por exemplo, se tornar um tatá nas minhas mãos, o que vai acontecer? Eu sabendo, essa casa sabendo, algumas testemunhas sabendo, de bom tamanho, se você vai tirar foto ou não, se é você que decide. Então essa pessoa fala assim para você, você é tatá, mostre a sua foto, manda essa pessoa para aquele lugar, tá? Ai, me prova que iniciou você, tem foto. Manda essa pessoa ir para aquele lugar. Importa é que você foi iniciado e você tem certeza disso. Importa que as energias agem em você. Exu Pombogira te responde, as pessoas te procuram, você está crescendo, está tendo sucesso. Isso que importa. Não liga para os invejosos. Pessoal, se eu fosse ligar para os invejosos, nem aqui eu estaria. Porque de críticas que eu já recebi e que eu recebo, eu estaria debaixo da cama chorando, tá? Mas a minha sorte é que eu nasci no dia 15 de um mês por aí. Então, assim, quando eu olho a minha numerologia, eu me entendo muito bem hoje, né, que não só apenas, por exemplo, quando você vai fazer sua numerologia, vai ter o número mestre e vão ter outros números por aí que eu não vou falar aqui. Então, um conjunto. Então, entra até mesmo o dia que você nasceu. Então, eu nasci no dia 15. Significa, então, que eu tenho o espírito de liderança, tá bom? E tenho também os aspectos do número 5, que eu não vou dizer aqui. Eu vou falar na faculdade esotérica. Isso me ajuda muito a me entender, viu? E eu também tenho, na minha numerologia, em algum lugar por aí, eu tenho o número 9, que também eu acabo tendo as características do número 9. Então, acaba que a gente se torna uma gama das influências desses números, que são o som ou eco dos deuses que a gente encara assim, e que nós tornamos então espelhos desses números. Então a gente acaba aqui agindo, mesmo sem saber, conforme esses números. Então nós não temos só um número, né, na numerologia que nos define ou que nos traz características. Nós temos outros números além de outros números por aí, tá bom? Então, sim, eu não quero protelar muito sobre essa aula. Eu só vim aqui deixar para vocês aqui só uma introdução à nossa aula de Quimbanda e numerologia. Então, assim, a próxima aula, e aqui só foi uma introdução bem curta, né? Porque nós vamos começar, então, esse assunto, esse tema, falando sobre Quimbanda e numerologia número 1. Eu falei que algumas coisas, só que na aula eu vou falar outras coisas mais do número 1, tá bom? Então, se você quer saber, nos procure para que você possa estudar conosco em nossa faculdade esotérica. Tem uma coisa do número 1, que aliás, quando você se torna um tatá, você tem que vasculhar se você tem o número 1 em algum lugar. Porque, na verdade, o número 1, pessoal, é o número de liderança. E, geralmente, nós que somos tatás, você que lidera, em algum lugar da sua numerologia, pode parecer o número 1, que dá toda essa capacidade, essa audácia que você tem, essa persistência. Olha só, o tanto que eu sou persistente. As pessoas falam de mim e eu estou aqui. Por quê? Né? Porque eu tenho essa audácia, eu alimento muito os aspectos positivos do número 1. Por quê? Porque os aspectos do número 1 negativo, pessoal, pode te levar, então, para o isolamento, pode te dar depressão, você pode cobrar demais de você, nunca conseguir ficar satisfeito, perturbar a sua mente e outras coisas mais. Então, você pode adquirir
Por exemplo, característica de autoritarismo, querer mandar demais, pendeu muito para o egoísmo, reprimir as pessoas. Então são energias que nós que somos líderes temos que tomar muito cuidado, porque nem sempre é ferro e fogo, nem sempre é cobrança. Então quando eu aprendo a lidar com o número um, eu tenho que ser exigente, né? Sim, eu tenho que ser exigente. Tem hora que eu tenho que ser pai, tem hora que eu tenho que ser, então, o zelador, o administrador. Então, tem certas situações que eu tenho que elogiar, outras eu tenho que brigar mesmo. Então, faz parte do número um. Se você, então, vai liderar, é claro que você vai herdar os aspectos, tanto os positivos quanto os negativos do número um. Então, nós que somos líderes, em algum lugar temos, então, o número um. Então, esse é o cuidado que devemos ter com o número um, porque o número um também, se você deixar ele sonar muito negativo na sua vida, te leva ao fracasso. Que aí você vai começar a dar moral para as críticas que as pessoas podem te fazer, você vai querer se isolar, entrar em depressão, em angústias, entendeu? E você decair. E outra coisa, você que tem o número um, você precisa tomar cuidado, tirar tempo para descansar. Nós temos dificuldades em tirar tempo para descansarmos, porque exigimos muito de nós, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Então existe toda essa luta. E às vezes a gente esquece de parar para poder descansar, porque existe essa cobrança de a cada dia você tem mais o que oferecer, esse medo das pessoas às vezes fazer uma pergunta e você não conseguir responder. Então você estuda, porque a gente tem essa questão que eu preciso responder todas as perguntas que as pessoas me fazem, eu preciso saber. Então a gente se cobra muito. Então devemos tomar cuidado, né? Essa autodedicação de saber mais, ainda mais que o mundo hoje tem uma energia muito forte do número um, muita competição. Inclusive no próximo vídeo eu vou falar sobre um tema interessante, tatás versus tatás. Nós vamos abordar um tema muito interessante a respeito disso. Então, o número tem os seus aspectos negativos, né? Tem essa questão também de reprimir as pessoas, humilhar as pessoas. Nós temos que tomar cuidado para não ir muito para o lado, por exemplo, da fofoca, do disse-me-disse, das humilhações públicas, né? O excesso de querer mandar até quando não precisa mandar, porque tem uma hora que você senta com os discípulos, conversa, conta piada, esquece o negócio de ficar mandando, entendeu? Então assim, a gente tem que ter todo esse controle, faz parte do nosso ofício, como Tatá, mandar as pessoas fazer as coisas, faz sim, entendeu? Mas tem momentos e momentos, tem hora que você tem que ser o pai, o amigo. Então, nós não podemos pender muito para sermos pessoas chatas demais, entendeu? Insuportáveis. E eu estou falando isso aqui para que você que é discípulo entenda os seus tatás, as suas mametos, e para que nós, tatás, mametos, entendamos também os nossos filhos e os nossos discípulos, tá bom? Então, essa audácia que nós temos, essa ambição de querer muito mais, essa persistência que nós temos e o Exu tutelar, né, a pombogira tutelar, que carrega a energia número um, mesmo que ela tendo uma energia feminina, ela nos impulsa para isso, para o recomeço, para a audácia, para a positividade. Mas se a gente não ouvir tanto essas energias que querem nos elevar, quanto poder que há em nós mesmos, nós vamos cair justamente nos aspectos negativos do número um e não seria interessante para nós. Então, toma cuidado com os aspectos da cor dourada do número um, que é a loucura, viu? Que é também um fracasso, que é a ambição exagerada demais, que é o querer exagerado demais, você acaba fazendo então coisas erradas. Então é muito gostoso a gente estudar sobre Quimbanda e numerologia,
para a gente poder descobrir um pouco a nossas personalidades, também com a questão da personalidade do Exu que está conosco. E às vezes eu falo assim, olha, a pombogira tal carrega os aspectos do número tal, número 4, número 3. Em alguns vídeos eu falo isso. O que é isso? É a numerologia ligada aos Exus. Então, assim, os Exus vão sempre estar ligados com um desses números, o 9, o 8, o 7, entendeu? Eles vão estar ligados com esses números. Então, é só a gente pegar então a numerologia moderna e encaixar então de como os Exus e pombogiras agem e dá tudo certo. Viu, pessoal? Um grande abraço para vocês. Isso aqui só foi uma introdução desse estudo aqui, para que vocês conheçam um pouco do que a gente tanto fala na famosa faculdade esotérica. Um abraço para todos vocês, que o poder positivo do número 1 esteja com vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.